Bom dia, iremos estudar hoje multiplicação de números naturais, está na página 22. Como que surgiu a multiplicação? A multiplicação, ela surgiu para facilitar os cálculos, onde ela veio para abreviar as contas da adição. Por exemplo, se você tem uma blusa, na loja ela custa 3 vezes R$ 26. Nesse caso, você iria somar R$ 26 3 vezes. Na multiplicação, você pega o número 26 e multiplica por 3. Portanto, você abreviou o cálculo. Temos aqui o exemplo. R$ 26 mais 26 mais 26. Portanto, a multiplicação ela veio para abreviar essas parcelas. Portanto, eu teria R$ 26 vezes... Quantas parcelas? 1, 2, 3. Então, vezes 3. Resolvendo. Lembrando que o zero na multiplicação é o elemento nulo. Então, todo número que eu multiplicar por zero dará zero. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. 3. No caso, como deu 18, deu uma dezena, só para a ordem da dezena. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Lembrando para vocês que no caso da multiplicação, eu conto quantas casas tem depois da vírgula. 1, 2. Então, deu R$ 78. Então, eu pagaria R$ 78. Se eu pegasse essa conta aqui e somasse, daria o mesmo valor. R$ 26 mais R$ 26 seria R$ 78. Então, a multiplicação ela veio para abreviar as parcelas da adição. Assim, na multiplicação, os termos da multiplicação são chamados de fatores, onde o primeiro é multiplicando, o segundo é multiplicador e o resultado é chamado de produto. Como informei para vocês, o primeiro é multiplicando, primeiro fator, o segundo fator é multiplicador e o resultado da operação da multiplicação é chamado de produto. Aqui nós temos os fatores da multiplicação. A multiplicação também, ela ajuda a calcular a disposição retangular. Por exemplo, um pedreiro, ele quer saber quanto revestimento terá que comprar para cobrir o piso de uma sala. Para isso, ele vai contar a metragem da largura e do comprimento. Nesse caso aqui, eu tenho uma malha quadriculada, onde ela tem 15 colunas e 15 linhas. Eu quero saber quantos quadradinhos tem nessa malha quadriculada. Para saber quantos quadradinhos tem, eu vou ter que pegar o número de colunas e multiplicar pelo número de linhas. Então, vai ficar 15, que eu tenho 15 colunas, vezes 15 linhas. Lembrando que na multiplicação, quando eu tenho a multiplicação onde o segundo termo é 2 ou mais algarismos, tem uma regrinha a ser seguida. Assim que chegar lá, irei explicar para vocês. Então, vamos aqui para dar unidade. 5 vezes 5, 25, vai 2 dezenas. 5 vezes 1, 5, mais 2 que foi para a dezena, vai para 7. Então, eu tenho 75. Agora, eu vou calcular a multiplicação da dezena. Então, por isso que eu vou deixar a ordem das unidades vazia. Eu vou colocar um zero, para ela não ficar vazia. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Agora, eu vou somar os dois valores, porque aqui eu fiz a multiplicação da casa das unidades e depois eu fiz a multiplicação da casa das dezenas. Por isso que eu somo os resultados. 5 mais 0, 5. 7 mais 5, 12. 1 vai para uma centena. 1 mais 1, 2. Então, aqui eu tenho 225 quadradinhos nessa malha quadriculada. Iremos falar agora sobre as propriedades da multiplicação. A primeira é o fechamento, onde o produto de dois números naturais é sempre um número natural. Observe comigo o primeiro exemplo, 6 vezes 7. Lembrando que a multiplicação é a abreviação da operação da adição. Então, o 6, eu vou somar ele 7 vezes.
Isso para quem tem dificuldade ainda. Lembrando que a multiplicação é abreviação, então já podem usar a multiplicação. Então, vou repetir o 6 7 vezes. Somando 6 7 vezes, o resultado é 42. Do mesmo jeito, vou fazer 5 vezes 6. Lembrando que esse aqui é um número natural, esse aqui também é um número natural. O produto desses dois números vai resultar um número natural. 5 vezes 6, então, irei repetir o 5 6 vezes. 5 mais 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que vai dar 30. Agora, iremos falar sobre o elemento neutro da multiplicação, que seria o 1. Se eu tenho 7 vezes 1, o resultado é o próprio 7. Seria como você ir no espelho e olhar o espelho. O que vai refletir no espelho? A sua própria imagem. Então, o elemento neutro, sempre o número que for multiplicado por 1 vai ser o próprio número multiplicado. Se eu tiver 2 vezes 1, qual que seria o resultado? 2. Porque o 1 é um elemento neutro, então o resultado é o próprio número multiplicando. Vamos para o elemento nulo. O elemento nulo seria o zero. Por quê? Qualquer número multiplicado por zero, o resultado sempre será zero. Por exemplo, 2 vezes zero, o resultado é zero. Se eu tivesse aqui 24 vezes zero, mesmo assim o resultado seria zero, porque o zero é um elemento nulo, ele anula o valor que foi multiplicado. Vamos para a propriedade comutativa, onde a ordem dos fatores não altera o produto. Por exemplo, se eu tenho 5 vezes 4, eu também posso calcular 4 vezes 5, onde o resultado será o mesmo, porque a ordem dos fatores não irá alterar o produto. Isso quer dizer o resultado, 5 vezes 4 é 20, e 4 vezes 5 vai continuar sendo 20. Vamos continuar. Aqui temos a propriedade associativa. Aqui eu tenho 2 vezes 5 vezes 4. Lembra que a associativa eu informei para vocês na adição que ela pode facilitar os cálculos. Você pode associar do jeito que fica melhor para você calcular. Nesse primeiro caso, eu vou calcular 2 vezes 5 vezes 4. Então, vou primeiro multiplicar 2 vezes 5, porque está dentro do parênteses, que vai dar 10. Vou repetir o 4, então vai dar 10 vezes 4, 40. Mas também posso pegar 2 vezes 4 primeiro, depois multiplicar pelo 5. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. Então, notem que deu o mesmo resultado. Eu fiz a associação do jeito que ficaria melhor para resolver. E assim, pode fazer de várias maneiras. Observe um exemplo aqui onde a associativa ajudaria bastante. Observe que eu tenho 5 vezes 38 vezes 2. Para mim fazer essa conta o mais rápido possível, eu poderia pegar os 5 vezes 2, depois multiplicar o 38. Por quê? Porque eu sei que 5 vezes 2 vai dar 10, e 10 vezes 38 é só acrescentar o zero no final do 38. Então, é a forma mais rápida de calcular. Então, a associativa, ela facilita os cálculos mentalmente. Para finalizar, iremos falar da propriedade distributiva. O que acontece? A distributiva é o seguinte, eu tenho 5 vezes 6 mais 9. Nesse caso aqui, você poderia repetir o 5, como está dentro do parênteses, resolver aqui primeiro. 6 mais 5 daria 15. Então, o resultado de 5 vezes 15 daria 75. Né? Quem não sabe faz um rascunho, 15 vezes 5. Lembrando que o importante é que o cálculo esteja correto. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. Mas a distributiva, ela ensina o quê? Eu tenho 5 vezes 6 mais 9. Eu vou distribuir essa multiplicação. Vou multiplicar 5 vezes 6.
Como é uma adição, vou repetir o sinal aqui de mais e vou multiplicar o 5 vezes 9. Agora, eu vou seguir a regra. Primeiro, que está dentro do parênteses. 5 vezes 6, 30. O sinal vou repetir de mais. 5 vezes 9, 45. Agora, eu tenho uma soma. 30 mais 45 é 75. Então, perceberam que deu o mesmo resultado. Então, vocês irão escolher a maneira de responder. Lembrando que se o exercício pedir para resolver na distributiva, aí sim terá que usar a propriedade correta. Vamos para outro exemplo. Eu tenho 6 vezes 9 menos 5. A mesma maneira, eu poderia repetir o 6, resolver dentro do parênteses, como explica nas expressões numéricas. 9 menos 5, 4. 6 vezes 4, 24. Mas, se eu pedir para resolver na forma distributiva, então vai ficar 6 vezes 9 menos 5. Eu vou distribuir da mesma maneira. Então, vai ficar 6 vezes 9. O sinal aqui é de menos, subtração. Então, eu vou repetir e vou distribuir a multiplicação. 6 vezes 5. Vamos verificar se irá dar o mesmo resultado. 6 vezes 9, 54. Menos 6 vezes 5, 30. Agora, eu tenho 54 menos 30, que dá 24. Então, deu o mesmo resultado. Lembrando, tem dúvida? Faça o rascunho, tá? 54 menos 30, 4 menos 0, 4. 5 menos 2, 5 menos 3, 2. Portanto, o resultado está correto. Então, vocês irão usar a distributiva se pedir, ou se não, pode resolver da melhor maneira que vocês encontrarem, ok? Muito obrigada, até a próxima aula.